Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, diz o Senhor, eu vos farei pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a vossa pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos então meditar essas leituras para vocês entenderem qual é o cerne, o núcleo da diferença desse santo na igreja, que mudou muito. Repito, né, que deu uma ênfase em um aspecto que a igreja, às vezes, antigamente, era muito comum. Para ser santo, você tinha que largar tudo, ser religioso ou padre. Ainda existe, às vezes, uma ideia assim, né? Então, esse santo foi suscitado para dizer não. A santidade é para todos, mas isso aí, alguns santos no passado já tinham dito. São Francisco de Sales já falava isso, lá no século XVI, lá, né? Que todo mundo pode ser santo. Só que esse santo, segundo os próprios padres do Opus Dei, a diferença é que ele ensina que o trabalho que você faz pode ser meio de santificação. Então, por que eles colocaram essa leitura de Gênesis? Eles dizem o seguinte, que muita gente acha que o trabalho foi um castigo depois do pecado. Foi? Então, vamos ler aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, atraente, não é isso? Fruto saboroso, depois a árvore do meio do jardim. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso aqui tinha acontecido o pecado ainda? Não. Conclusão: o trabalho não é um castigo. O trabalho é algo sagrado que faz parte do homem desde a criação. O castigo é o sofrimento, não o trabalho. Ok? Tem gente que, como tem muita gente que sofre no trabalho, acha que é o trabalho o castigo. Não é.
Depois, a gente vê lá no Evangelho o que os apóstolos trabalharam, pescadores, a noite inteira e não pescaram nada. Chega Jesus e fala, vai para águas mais profundas e joga a rede. Bem, Jesus não era pescador. Ele ajudava o pai na marcenaria. Eles eram pescadores desde criança. Então, o que você aprende aqui? Que para você viver o sobrenatural no trabalho, você tem que se render completamente a Deus. Ter uma dependência e confiança total nele. Se você não faz isso, você não consegue viver o sobrenatural no trabalho. E o que acontece? Eles obedecem. Mesmo sendo eles pescadores, eles poderiam falar, olha, sinto muito, Jesus, eu te respeito muito, mas não é a sua área, né? Aqui de pesca entendo eu. Não. Você se abandona, se joga nos braços de Deus. E aí Deus entra no seu trabalho. E na segunda leitura, e faz um grande milagre, né? E na segunda leitura, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito, deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Não é? O próprio Espírito que nos une para nos atestar, né? Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados. Bem, então aqui são as bases para nós entendermos a santificação no trabalho. Nós podemos também acrescentar aqui o que Santa Teresinha falava. O que Santa Teresinha falava que é importante em cada ato do trabalho? Colocar amor. A maior arma que nós temos para transcender o que nós fazemos é amar o que faz, mas fazer por amor a Deus. Então, como é que você santifica no trabalho? A dona de casa oferece toda a fadiga, todo o trabalho para Deus. Oferece tudo que faz com amor. Mas e se a dona de casa já está de saco cheio? Cansada? O povo só reclama. Quando a comida está boa, não fala nada. Quando está ruim, reclama. O que tem que fazer? Senhor, me dá a graça de amar o que eu faço e de fazer por amor a Ti. E que esse meu trabalho seja motivo de salvação para todos. Lembra de eu contar de uma paroquiana que cuida do avô? Ele também tem um monte de problema em casa. E ele agora não quer mais fazer cocô no banheiro, sempre na fralda. E um dia sujou o banheiro tudo. Enquanto ela limpava, Senhor, se eu não for para o céu, o Senhor vai ver. Não é? Limpando o cocô na... Mas ela tem razão. Ela veio preocupada se isso é pecado, mas não. Se fizer aquilo, né? Cuidado. Porque tem gente que quer ser... Por exemplo, cuidar de gente acamada, de gente que às vezes dá trabalho, que xinga. Não é tão simples assim você todos os dias por anos, concorda? É claro que vira e mexe, você vai ficar bravo. Você vai dar um piti. Então não precisa se preocupar. O importante é que você continue cuidando bem. Um pitizinho que você der de vez em quando, empurrar assim, tem uns que gostam, fica quieto, né? Essas coisas assim. Não pode dar espancar o acamado. Mas se eu fosse cuidar, eu ia dar uns pitizinhos a cada 2 dias. Agora, o importante é que o mais importante você está fazendo, que é cuidar. Cuidar. Né? Esse é o mais... E Deus vê, Deus ri quando você perde a paciência. Porque você está fazendo o mais importante, a moldura mais forte, que é cuidar de uma pessoa acamada. Né? Isso tem um poder extraordinário. Então as pequenas coisas, ou às vezes no cotidiano, no trabalho, o açougueiro que cuida bem do cliente, sendo honesto, na oficina de carro, você não vai inventar uma peça que precisa trocar, você sempre está pensando no cliente, para que ele
Pode ser que você até troque a peça sem necessidade, mas não é porque você achava que tinha que trocar. Né? Mas não é. Trata bem o cliente, mesmo os enjoados, é fácil? Não. Imagina, por exemplo, tanto que é fácil se santificar vendendo sapato. Deve ser uma coisa assim, aquelas mulheres que chegam, eu quero um desse, te desce um monte de sapato, né? Aí experimenta, eu vou dar uma volta. Você, o quê? Eu vou dar uma volta. Aí passa uns tempinhos, não, eu quero ver aqueles outros. Aí você desce os sapatos, tudo, com ajuda a calçar. Não gostei não. Nossa Senhora. É uma santificação, assim, meu pai já vendeu sapato. Deve ser uma coisa muito especial. Né? Se você conseguir transcender vendendo sapato, com certeza você salva quase todo mundo. Se não ficar com raiva de ninguém, descer sapato, sobe sapato, desce sapato, sobe sapato, o dia inteiro. É um poder de santificação incrível. Incrível. Como que a gente faz isso? Conduzido pelo Espírito Santo, tratando bem o cliente, mesmo que seja tranqueira, pondo amor no que faz, por amor a Deus. Isso transforma o seu trabalho em santificação. É isso que São José Maria Escrivá ensina. Tudo que você faz, conduzido pelo Espírito, claro, veja bem, você tem que ter a sua vida aí. Você vem à missa, você reza o terço, você faz. Também não tem como você, só no trabalho, se santificar, sem ter essa vida íntima com Deus. Impossível. Porque nós não temos capacidade de amar na fadiga, na cruz. Só Deus tem, né? Então essa peculiaridade, você se tornar santo no seu trabalho, e geralmente é onde todo mundo quer esquecer, né? Eu quero férias, eu não aguento mais isso aqui. Imagina o escrivão da polícia. Todo dia. Ali, digitando, ele pode, Senhor, eu ofereço o meu trabalho pela minha santificação, da minha família. E tudo que ele fizer ali faz por amor a Deus. Estudar pode ser oferecido como fonte de santificação. Né? O trabalho manual tem um poder grande de ajudar a ter esperança. Por que está tendo muita depressão hoje? Porque as telas trazem tudo pronto. Você vê um videozinho, aí você já vê o início e já o fim. E aquele fim não te preenche. Os trabalhos manuais, inclusive outro dia, me veio no coração que um dos motivos de crises, às vezes, no seminário ou em padres, é porque tirou o trabalho manual dos seminários. Antigamente, seminarista, padre, tinha que capinar, era fazer horta. Isso não é... Estão tirando até das casas de recuperação, né? Estão falando que aqui é trabalho escravo. Mas o processo do trabalho manual, como ele existe um processo, quando você vai cozinhar, você tem que pegar, cortar as verduras, lavar a roupa. Esse processo gera esperança. Quando você vê na tela, tudo já fica pronto lá, mas aí você não pode nem comer o negócio, dá falta de esperança. Por isso que os jovens hoje entram em depressão. Na época de... Quem é mais errado aí? Na época que o povo tinha que bater pasto com o pai, como muita gente, né? Até aprende a fumar, porque o pai ensina que a fumaça espanta os mosquitos, não é assim? Naquela época tinha suicídio, assim? Depressão? Não. Mas não era muito pior no sentido de sofrimento? Desde pequeno tinha que ralar. Só que o que acontece? Por que não entra em depressão? Porque o processo do trabalho gera esperança de algo melhor. A tela é um veneno. A tela destrói a esperança. Um jovem que está no quarto, ele faz o processo e termina e ele não está preenchido. Ele vê outro vídeo, termina e não preenche. Ele vê outro, vê, chega num ponto que desespera. Entra em depressão. A tela é um veneno. Veneno. Também para os adultos. Hoje, muitos adultos chegam em casa e já vai para a tela. Deixa a esposa de lado, deixa o esposo. Fica lá um na tela e o outro na outra tela.
Isso é um grande mal. Então o trabalho, principalmente manual, ele gera esperança pelo próprio processo do trabalho. E quando você faz o processo, guiado pelo Espírito Santo, colocando amor, mesmo na fadiga, né? Mesmo na fadiga, você está cansado. Aqui entra, infelizmente o tempo de manhã é curto, né? Aqui entra aquela questão assim, padre, eu acho que para ir na missa você tem que querer ir. Eu não concordo de ir na missa sem vontade. Agora eu pergunto para vocês, dona de casa, vocês só cozinham quando vocês têm vontade? Fala para a família assim, hoje eu não tenho vontade. Né? Ou então deixa de limpar o banheiro aí uma semana porque você está sem vontade. Deixa o banheiro sem limpar. Eu estou sem vontade. Não existe isso. Por que na missa tem que ser com vontade? Se a demonstração de amor na família é com vontade, sem vontade, saudável, doente, de vez em quando não tem que ficar limpando a casa com diarreiazinha? Ainda bem que já está em casa, né? Tem ou não tem? Então vem na missa com diarreia também, tem um banheiro pertinho. Vem! A demonstração de amor está no cotidiano, com vontade ou sem vontade, com saúde ou sem saúde. Faça, venha. Isso é amor. Isso é amor. Ou a que cuida do marido acamado. Mas hoje vai ser o dia que vontade de trocar a fralda do meu marido. É assim? Que vontade de ver meu marido babando sem me falar uma palavra. É assim? Ela cuida porque está com vontade? Ou é porque ama? Com Deus é assim. Eu não estou com vontade de adorar. Então vem assim mesmo. Se você ama. É assim como você faz na família, se você ama. Então o amor está na perseverança, colocando o seu esforço, oferecendo a fadiga, o trabalho para Deus. E isso tem poder de santificação e de salvação. Salvação. Não esqueça. Você pode salvar a família cozinhando por amor. Porque às vezes você acha que só na igreja que é. Isso que é orar sem cessar. É você conseguir transformar seu trabalho em oração. Oferecendo para Deus a fadiga, a dificuldade e fazendo tudo com amor, por amor a Deus. Então que São José Maria Escrivá nos ensine a cada dia a aprender a santificar o trabalho, a nos santificar no trabalho e a nos salvar a nossa família e os nossos amigos através do trabalho. Assim seja.